Olá, tudo bem, gente? Nós estamos dando continuidade à leitura do livro O Quinto Compromisso. Meu nome é Ivana Gomes e esse é o áudio de número 4. Uma vez que damos significados aos símbolos, começamos a utilizá-los para tentar dar sentido a tudo que acontece em nossas vidas. Usamos os símbolos para pensar em coisas que são reais e em coisas que, mesmo não sendo reais, nós começamos a pensar que são. Como o que é bonito e o que é feio, gordo e magro, inteligente e burro. E, se você perceber, vai ver que nós só conseguimos pensar numa linguagem que dominamos. Por muitos anos eu só falava espanhol e demorou muito até que dominasse uma quantidade suficiente de símbolos em inglês, a ponto de conseguir pensar em inglês. Dominar uma língua não é fácil, mas em um determinado momento acabamos pensando com os símbolos que aprendemos. Quando chega a hora de ir para a escola, lá pelos 5 ou 6 anos de idade, nós já entendemos o significado de conceitos abstratos, como certo e errado, vencedor e perdedor, perfeito e imperfeito. Na escola, continuamos aprendendo a ler e escrever os símbolos que já conhecemos. E a linguagem escrita permite que acumulemos mais conhecimentos. Continuamos a dar significado para mais e mais símbolos, e o ato de pensar passa a ser automático e sem esforço. A essa altura, os símbolos que aprendemos por si só capturam nossa atenção. O que nós sabemos é que fala com a gente e nós ouvimos o que nosso conhecimento diz. Chamam a isso de a voz do conhecimento, porque é o conhecimento que está falando em nossa cabeça. Muitas vezes nós ouvimos essa voz com tonalidades diferentes. Ouvimos a voz de nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, e a voz nunca para de falar. A voz não é real, é uma criação nossa. Mas nós acreditamos que seja real porque damos vida a ela por meio do poder de nossa fé. Ou seja, acreditamos sem a menor sombra de dúvida no que a voz está nos dizendo. E é aí que as opiniões dos humanos à nossa volta começam a tomar conta da nossa mente. Todos têm uma opinião sobre nós. E eles dizem o que somos. Quando somos crianças bem pequenas, não sabemos quem somos. A única maneira que temos de nos ver é por meio de um espelho, representado pelas outras pessoas. Nossas mães dizem o que somos e nós acreditamos nela. E isso é completamente diferente do que nosso pai nos diz, ou do que dizem nossos irmãos, mas também concordamos com eles. As pessoas falam da nossa aparência e isso acontece ainda mais quando somos bem pequenos. Olha, você tem os olhos da sua mãe e o nariz do seu avô. Ouvimos todas as opiniões da nossa família, dos nossos professores e dos colegas mais velhos da escola. Vemos nossa imagem refletida nesses espelhos e tão logo concordemos, essa opinião passa a ser parte de um sistema de crenças. Pouco a pouco, todas essas opiniões modificam o nosso comportamento e na nossa cabeça formamos uma imagem de nós mesmos de acordo com o que as outras pessoas falam de nós. Sou bonito ou não sou lá muito bonito. Sou inteligente ou não sou muito inteligente. Sou um vencedor ou sou um perdedor. Eu sou bom nisso e sou uma negação naquilo. Em um determinado ponto, todas as opiniões dos nossos pais e professores, da religião e da sociedade, nos fazem pensar que precisamos ser de uma determinada maneira para que sejamos aceitos. Elas nos dizem a forma como deveríamos ser, como deveria ser a nossa aparência e como deveríamos nos comportar. Precisamos nos comportar desta maneira e não daquela. E como não aprovam que sejamos o que somos, começamos a fingir ser o que não somos. O medo da rejeição torna-se o medo de não ser bom o bastante. E começamos a procurar uma coisa chamada perfeição. Em nossa busca, formamos uma imagem da perfeição, da maneira que gostaríamos de ser, mas que sabemos que não somos, começando
a nos julgar por isso. Não gostamos de nós mesmos e começamos a dizer: veja como você parece um idiota, o quanto você é feio. Veja como você é gordo, baixinho, fraco e idiota. É aí que começa o drama, porque agora os símbolos se voltam contra nós. E sequer percebemos que aprendemos a usar os símbolos para nos rejeitar. Antes da domesticação, não nos importamos com o que somos ou com nossa aparência. Temos a tendência de explorar, expressar nossa criatividade, buscar o prazer e evitar a dor. Como crianças, somos livres e selvagens, corremos nus por aí, sem autojulgamentos ou autoconsciência. Falamos a verdade porque vivemos nela. Nossa atenção está no momento. Não temos medo do futuro nem vergonha do passado. Depois da domesticação, tentamos ser bons o suficiente para todo mundo, mas não somos bons o bastante para nós mesmos. Por quê? Nunca conseguimos estar à altura de nossa imagem da perfeição. Todas as nossas tendências humanas normais são perdidas no processo de domesticação. E com isso, começamos a procurar aquilo que perdemos. Começamos a ir atrás da liberdade porque não somos mais livres para ser quem realmente somos. Começamos a procurar a felicidade porque não somos mais felizes. Começamos a procurar beleza porque não acreditamos mais que sejamos bonitos. Nós continuamos a crescer e na adolescência nosso corpo é programado para produzir uma substância que chamamos de hormônios. Nosso corpo físico não é mais o de uma criança e não nos encaixamos mais no modo de vida anterior. Não queremos ouvir nossos pais dizendo o que fazer e o que não fazer. Queremos liberdade, queremos ser nós mesmos, mas também temos medo de ficar sozinhos. As pessoas nos dizem: você já não é mais criança, mas também não somos adultos. E isso é um período difícil para a maioria dos seres humanos. Quando chega a adolescência, não precisamos de mais ninguém para nos domesticar. Já aprendemos a nos julgar, a nos punir e a nos recompensar de acordo com o mesmo sistema de crenças que nos foi imposto. E usando o mesmo sistema de punições e recompensas. A domesticação pode ser mais fácil para pessoas em alguns lugares do mundo e mais difícil em outros. Mas geralmente nenhum de nós tem chance de escapar da domesticação. Nenhum de nós. Finalmente, o corpo amadurece e tudo muda outra vez. Começamos mais uma busca, mas agora, cada vez mais, o que procuramos é o nosso eu. Procuramos amor porque aprendemos a acreditar que o amor é algo que se encontra fora de nós. Procuramos justiça porque ela não existe no sistema de crenças que nos ensinaram. Procuramos a verdade porque só acreditamos nos conhecimentos que temos armazenados em nossas mentes. E, é claro, continuamos procurando a perfeição, porque agora nós concordamos com o resto da raça humana em que ninguém é perfeito. Gente, e aqui eu termino a leitura deste capítulo e eu só consigo pensar e lembrar assim, o quanto que nós vamos nos afastamos de quem nós somos e o que cada um de nós queremos é ser nós mesmos, né? E o quanto esses julgamentos externos fazem com que a gente passe a se julgar cada vez mais. E o medo de não estar com outras pessoas, de não ser amado, faz com que a gente não haja como nós queremos ser. E vamos agindo de acordo com os outros querem que a gente seja, né? É muito interessante isso e a busca de uma perfeição para o com que nos disseram, com que nos aprendemos. E, gente, será que realmente existe alguma perfeição? E aí eu penso nisso e vou lembrando, quem já me ouviu no outro livro falou o quanto que via muito essa questão dessa perfeição, né? O quanto que eu percebi isso, né? Dessa minha autocobrança. E que quando minha mãe veio morar comigo, a palavra que ela mais fala é: tem que estar perfeito, tem que estar correto, né? Se alguém não sabe aí,
Minha mãe tem Alzheimer e durante essa mudança, nessa pandemia, ela veio ficar comigo, né? E aí eu comecei a perceber o quanto que é aquilo, né? Se ela fala hoje, né, mesmo estando com Alzheimer, tanto essa palavra, imagina como era quando eu era pequena, né? E o quanto que isso pode ter influenciado nessa minha busca pela perfeição e que eu tô procurando cada vez mais me libertar disso. E como eu sou portadora de uma deficiência física, né? Eu tive pólio quando pequena ainda, bebê. Então imagina, como eu sempre me achei que eu nunca seria perfeita, né? E o quanto que isso influenciou em muitas coisas na minha vida. Quem sabe um dia eu falo um pouco mais sobre isso. Qualquer coisa que você quiser saber mais, pode entrar em contato comigo. Um beijo e vejo vocês no próximo áudio.